Olá, caríssimos. Aqui estamos mais uma vez com o livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E o capítulo que nós vamos refletir um pouco sobre ele hoje é o 32. O capítulo 32 começa assim: difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. Nada mais propício para que nos debrucemos, para que possamos refletir. A esperança é alimentada, sustentada em todos os momentos, mas principalmente em momentos tão difíceis, tão delicados, tão frágeis, quanto os momentos que nós estamos vivendo hoje com a pandemia mundial do coronavírus, né? Então, quando nós pensamos em esperança, nós pensamos em dias melhores, nós pensamos em melhorias, nós pensamos em condições renovadoras, não é verdade? Onde que está a nossa grande dificuldade? Ou o que dificulta, o que é doloroso para a gente? É o pensar, o ter a esperança, o sustentar a esperança e ela não acontecer. Mas aquilo que eu desejava tanto, que eu acreditei, que eu esperei, que eu investi minhas energias, não aconteceram. Por quê? Na maioria das vezes, nós ainda temos um pensamento mágico. Nós pensamos que porque temos esperança de, vamos usar uma coisa bem simples, este ano eu me casarei, não é o meu caso. Não tem namorado, não está convivendo, tendo uma socialização que poderia possibilitar encontros, reencontros, e este ano isso vai acontecer, e não acontece. Então, a tristeza, a desesperança, o não acreditar, o sofrimento vem dessa mágica que não aconteceu. Mas, quando nós buscamos no Evangelho de Jesus entender o que é esperança, nós vamos de encontro com a fé. A fé. Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de mover montanhas. E aí fica para a imaginação de cada um pensar em que tipo de montanha que quer mover. Então, fé é acreditar. E quando nós pensamos acreditar em quê? Se nós estamos buscando dias melhores, se nós queremos uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida de felicidade, uma vida de paz, de serenidade, a nossa referência é Jesus, é o Evangelho de Jesus. E o convite de Jesus, a referência de Jesus, ou melhor dizendo, utilizar Jesus como referência, nos coloca numa condição de aprimorarmos-nos, de mudarmos, de transformarmos, ou melhor dizendo, de nos conhecermos, de entender qual é a nossa condição, de vislumbrar essa mudança a nível de Jesus, ver Jesus, conhecer Jesus na sua mansuetude, na sua brandura, na sua misericórdia, no seu amor infinito por todos nós, pela humanidade, e aspirar e desejar alcançar este nível de transformação. Então, nós temos uma referência, e nós temos em Jesus uma referência, e nós precisamos nos movimentarmos para alcançar essa referência, ou essa perfeição, que é o que a gente tem, o modelo mais perfeito, né? Jesus é a nossa meta enquanto seres humanos.
Eu falo Jesus porque a gente está pensando no Cristo encarnado, né? Não estou falando nem no Jesus, em Jesus, o Espírito imortal, que é, nem nessa condição, mas o Cristo que nós conhecemos, o Jesus encarnado que nós conhecemos, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de acolher, na sua capacidade de salvar, de transformar vidas. Ele mesmo nos diz que, como filhos de Deus que somos, assim como ele, somos capazes de fazer essas maravilhas. Por isso que eu usei a fé. Ele nos garante que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos fazer milagres. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo lá, o capítulo 19, no item 11, Instrução dos Espíritos, o título é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, onde a espiritualidade maior procura nos orientar. Na verdade, é um espírito protetor, né, José, e foi psicografado em Bordeaux em 1862. Ele nos diz que, junto com a fé, a esperança e a caridade, que são consequências da fé, né, formam uma trindade inseparável. Ou seja, como ter fé? Como ter esperança sem ter fé? Como ter esperança sem praticar o amor, a caridade? E aí a pergunta que ele faz é, não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Então não é a fé que nos possibilita sustentar essa esperança? Mas se não tendes fé, o que esperareis? Então, o que esperar? Qual vai ser a nossa referência? Se a gente não tiver fé, acreditar em absolutamente tudo que Jesus disse, no que Jesus pregou, no que Jesus viveu, no que Jesus ensinou. Então, não é a fé que dá o amor? Essa capacidade de amar que Jesus nos convida e nos ensina, Jesus como mestre do amor, como aquele ser divino que se propõe a nos ensinar enquanto humanidades a amar. É esta fé, é acreditar em tudo isso que ele nos ensinou, que vai sustentar em nós a esperança. Essa esperança que Joana de Ângeles traz aqui nesse capítulo, que nos sustenta em momentos difíceis. E aí, Joana nos diz o seguinte sobre a esperança. É ela que dá força aos ideais. Então, sejam quais forem os ideais, que seja de alcançar essa plenitude de amar que Jesus nos convida, essa paz que Jesus nos ensina a conquistar, deixando claro que não a paz dos homens, mas a paz de Deus, ou seja, uma paz da missão cumprida, do bem promovido, do bem vivido, do amor sustentado, da misericórdia exercida de uns para com os outros. A esperança, ela dá forças a esses ideais, de essa meta, né, de vida, que é alcançar o Cristo. E coragem às criaturas. Então, não só força aos ideais que nós temos, aquilo que nós queremos alcançar, mas coragem para que a gente possa lutar, para que a gente possa buscar, promover em nós essas transformações que desejamos. Então, a esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. Ou seja, em qualquer momento, por mais difícil que seja, ter esperança, ter fé, ter confiança naquilo que Jesus nos ensinou, crer, acreditar, vai nos manter firmes neste propósito transformador, na busca da conquista dessas virtudes que o Evangelho nos traz, que a fé nos proporciona, que vai nos auxiliar a cada vez mais ter tranquilidade para poder sustentar a nossa esperança.
Joana ainda nos diz, esta esperança, é a esperança que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam os santos. Então, nós pensamos nos santos, nós pensamos em homens como Antônio de Pádua, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, tantos irmãos, Chico Xavier, aqui conosco há tão pouco tempo, irmãos que viveram o amor numa dimensão que nós ainda não alcançamos, mas que viveram com paz, com tranquilidade. Então, se nós pensarmos que o que sustentou esses seres, essas criaturas, foi a esperança, nós vamos cair numa outra virtude muito importante, que é a diligência. Sabe, nós usamos muito pouco essa virtude, o entendimento dessa virtude para sustentar os nossos passos. Mas o Evangelho de Jesus, melhor dizendo, Jesus em seu Evangelho, pontua várias vezes a diligência. E a doutrina dos Espíritos também nos chama atenção o tempo inteiro para essa capacidade de concentrar naquela meta que a gente busca, naquela referência, como eu usei no início, se é o Cristo que nós temos como referência, se é essa postura, se é essa misericórdia, se é essa capacidade de amar, de cuidar, de acolher, que eu aspiro, que eu desejo, eu preciso manter o meu comportamento, a minha conduta, sustentar a esperança de que sim, um dia eu posso alcançar. Então eu preciso me manter na rota do bem, no exercício do amor. É este movimento constante que me auxilia a alcançar esse patamar, essa transformação. Tem um livro do Miramês que se chama Cura-te a ti mesmo. E no Cura-te a ti mesmo tem um texto que se chama Parcimônia. Ele também nos fala da esperança. Ele fala muito do uso da língua. Mas ele nos traz a parcimônia, né? Um movimento moderado, tranquilo, calmo, como responsável pela sustentação da esperança. Ele nos diz o seguinte, ops, que eu anotei aqui e me perdi. Ele nos diz que a parcimônia conduz ao bem-estar e à esperança, ou seja, a moderação, a tranquilidade, a serenidade. Por que é importante salientar isso? Porque eu achei importante salientar isso aqui nesse texto sobre a esperança. Porque, lembra que eu falei lá no início que a gente tem aquele pensamento mágico? Quer dizer, eu sustento a esperança se eu desejo alguma coisa, se eu espero que aconteça e acontece. Né? Foi o exemplo que eu dei do casamento no final do ano e tal. Se não acontece, eu perco a esperança. E quando a gente estuda, quando a gente lê esse texto e reflete sobre ele, sobre a parcimônia, a gente entende que a esperança só se sustenta se ela tiver esse movimento suave de saber aguardar, de confiar, de esperar com fé e no exercício da caridade, que é o que o Evangelho nos conduz. Então, a esperança ou esperar que dias melhores venham, ele precisa do exercício da fé, da sustentação da fé, e ele precisa da caridade, do movimento da caridade, do exercer o bem, do exercer o amor, de fazer o bem, lembra da diligência? De manter-se nessa rota, nessa proposta de transformação que o Cristo nos traz. Então, se eu me sustento nisso, se eu mantenho diligente, se eu não escapulo, né? Não vou usar o termo específico de defeito, porque a gente vai estudá-lo em outro momento. Mas se eu saio dessa rota, eu me perco. E muitas vezes eu perco a esperança por isso.
porque eu quero que se concretize imediatamente. Se não é imediato, se não é mágico, se não é transformador, eu perco a esperança. E a parcimônia, o Miramês nos ensina com a parcimônia que é preciso ir lenta e constantemente sustentando essa postura no bem, esse exercício da caridade, esse exercício do amor, que aí sim nós poderemos alcançar aquilo que nós aspiramos. Como nós falamos aqui, neste momento, dias melhores. Então, que o Cristo Jesus nos conduza, nos ampare, nos sustente a fé e a esperança em dias melhores que indubitavelmente virão. E, enquanto nós aguardamos, que nós possamos ter certeza que Ele, Jesus, o Cristo, nos acompanha, nos conduz e nos ampara nesses momentos difíceis. Fiquem em paz.